Olá, meus queridos alunos do YouTube. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema da nossa aula agora é brasileiro nato. Quem é que pode ser considerado brasileiro nato nos termos da Constituição Federal? Muito bem. A Constituição Federal tem a previsão da nacionalidade lá no artigo 12. Mais precisamente, o artigo 12, inciso número 1, alíneas A, B e C, é que trata da nacionalidade brasileira. Então é ele que nos ensina quem são considerados brasileiros natos. Então nós temos três possibilidades, né, de uma pessoa ser brasileiro nato. Quais são elas? Pela linha A, são aqueles que nascem em território brasileiro, né? Então nascem na República Federativa do Brasil e são filhos de estrangeiros, são filhos de pais estrangeiros. E estes pais estrangeiros não podem estar a serviço do seu país de origem. Então essa é a primeira possibilidade. Então vamos classificar doutrinariamente. Estes que nascem em território brasileiro, na República Federativa do Brasil, são considerados pela doutrina, né, pela possibilidade chamada de jus solis, ou seja, é o direito pelo solo. Então eles adquirem o direito porque nasceram na República Federativa do Brasil. Então, eles nascem aqui de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país de origem e têm a possibilidade de serem brasileiros natos. Então esse pedido deve ser encaminhado à Justiça Brasileira, mais precisamente à Justiça Federal, que nos termos da Constituição Federal, artigo 109, tem a competência para a concessão da nacionalidade. Muito bem. Outro grupo de brasileiro nato. Quem são eles, né? Quem são essas pessoas que podem também ser brasileiros natos? São aqueles que nascem pela alínea B do artigo 12, inciso número 1. Nascem fora do território brasileiro, então nascem fora da República Federativa do Brasil, mas são filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira. Então não necessariamente são filhos de pais brasileiros, podem ser filhos só do pai brasileiro ou só da mãe brasileira. E este pai ou esta mãe justamente está a serviço da República Federativa do Brasil, está a serviço do Estado brasileiro, certo? Então é um pensamento um pouquinho contrário da linha A, né? Então, nascendo fora do território brasileiro, a classificação doutrinária é o ius sanguinis, ou também chamado de jus sanguinis. Então, adquire-se o direito pelo vínculo do sangue. Então, são filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então, jus sanguinis ou ius sanguinis. E desde que este pai ou essa mãe esteja a serviço do Brasil. Então, ele será um representante de atividade brasileira. Ele será um senador da República, um deputado federal que estará agindo em nome do Brasil, um diplomata, um cônsul, um reitor de uma universidade federal, alguma outra pessoa que esteja representando o Brasil fora do território brasileiro. Muito bem, vamos ao terceiro grupo? O terceiro grupo está previsto no artigo 12, inciso 1, a linha C. Essa linha C sofreu várias modificações durante os tempos, desde a promulgação da Constituição Federal, no dia 5 de outubro de 1988, né, essa linha C sofreu algumas modificações. E hoje a previsão dela é a seguinte, vamos lá. São aqueles que nascem fora do território brasileiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, e que são registrados na repartição pública brasileira competente. Então, simples assim, eles nascem fora do território brasileiro, são filhos de pai brasileiro ou de mãe brasileira, não precisa ser filho de brasileiro, pai e mãe ao mesmo tempo, ok? E são registrados no consulado, né? Porque o consulado hoje é o órgão que tem a competência para o registro civil, tá? Não havendo consulado, poderá ser feito esse registro na embaixada ou ainda em outro órgão que o direito internacional vai estabelecer. Muito bem. Acontece que muitas das vezes os brasileiros que têm filhos no exterior, né, cujos filhos nascem no exterior, não registram esses bebês, essas crianças no consulado brasileiro. Ora porque fica longe, ora porque não tem o consulado neste local, ou mesmo por não querer. Tudo bem.
será que essa criança perde a chance de ser brasileira? Será que ela nunca mais vai poder ser considerada, né, um nacional brasileiro, ou seja, um brasileiro nato? Não, ela não perde a chance. Então ela pode ainda ser considerada. Como funciona? Ela, quando atingir a maioridade civil, ou seja, quando ela completar 18 anos, ela poderá requerer à justiça brasileira a nacionalidade brasileira. Então, ela entrará com um pedido perante a Justiça Federal, que tem essa competência, por meio de uma ação chamada ação de opção, né? Pela nacionalidade brasileira. Então, ela vai optar por ser um nacional brasileiro. Vamos às classificações doutrinárias? Nascendo fora do Brasil, e os sanguíneos. Então, o vínculo é pelo sangue do pai brasileiro ou da mãe brasileira. Então, aqui na letra C, a gente não tem a consideração de estar a serviço do Brasil ou não. Aqui, a pessoa brasileira, o pai ou a mãe, pode estar morando no exterior por outro motivo, fazendo uma pós-graduação, fazendo um mestrado, um doutorado, ou trabalhando numa empresa privada, né, ou tentando a vida de uma outra maneira, lícita, claro, né? E aí, tendo a criança, registra no consulado ou órgão competente, não sendo feito esse registro, a criança, já maior de idade, já com 18 anos, ela vai optar pela nacionalidade brasileira, competência do artigo 109 da Constituição Federal. Muito bem, então vamos rever a nacionalidade brasileira com a classificação dos brasileiros natos. Tem previsão no artigo 12 da Constituição Federal, cujo tema é nacionalidade. Aí então nós temos no artigo 12 o inciso número 1, brasileiros natos, a linha A, a linha B e a linha C. A linha A, quem nasce no Brasil, mas é filho de pais estrangeiros e que não estejam a serviço do seu país de origem. A linha B, quem nasce fora do Brasil, é filho de pai ou de mãe brasileira que esteja a serviço do Brasil. E a linha C, os que nascem fora do território brasileiro, são registrados no consulado ou, não sendo registrados no consulado ou outro órgão competente, vêm para o Brasil e, após atingida a maioridade, a qualquer tempo essa pessoa pode entrar com a ação de opção pela nacionalidade brasileira. Certo, então? Eu espero que vocês tenham entendido toda a classificação do brasileiro nato no artigo 12, inciso número 1, as linhas A, B e C da Constituição. Qualquer dúvida, qualquer elogio, sugestão, entre em contato comigo. E lembre-se, se você quiser assistir mais aulas comigo, as aulas online ocorrem toda semana por meio do aplicativo Zoom e eu espero você. Deixe o seu recado aqui no YouTube ou entre em contato comigo por meio do meu e-mail, prof.taticacau@gmail.com. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!